Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino, aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos. Lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendesses tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, estamos ouvindo nesses domingos os evangelhos que nos trazem as parábolas, as pequenas histórias comparativas sobre o reino de Deus. Domingo passado, alguém se lembra qual foi a história contada por Jesus? Como é que é? É o joio e o trigo, muito bem. No trecho de hoje, Jesus diz que o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, cheio de alegria, vende todos os seus bens e compra aquele campo, para nos ensinar que nada há mais importante do que o reino de Deus. Nós caminhamos, irmãos e irmãs, para onde? Para onde nós caminhamos? Para a morte? Não. Nós passamos pela morte, mas não caminhamos para a morte. Nós caminhamos para a vida eterna com Cristo. O reino de Deus, que já nos é dado aqui, chega à sua plenitude na vida eterna. O reino de Deus não é para este mundo, mas transforma este mundo, porque este mundo também pertence ao Senhor. Ele que criou a cada um de nós, para vivermos o seu amor.
Nada há mais valoroso do que o reino de Deus. Segunda comparação, um comprador de pérolas preciosas, quando encontra uma de grande valor, ele vende todos os seus bens para comprar aquela pérola. Então, muito mais os que encontram o tesouro do reino de Deus. Na terceira comparação, Jesus diz que o reino de Deus é como uma rede lançada ao mar. Quando Jesus chama os primeiros discípulos, ele os encontra à beira do mar da Galileia e diz: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Muito bem, pescador é o que joga a rede para apanhar os peixes. Hoje Jesus desenvolve um pouco mais essa ideia, essa realidade, dizendo que o reino de Deus é como uma rede lançada ao mar. Apanha peixes de todo tipo. Depois os pescadores fazem o discernimento daquele peixe que é bom em relação àquele que é ruim. O que é bom é guardado em cestos, mas o que é ruim é queimado, jogado fora. Assim acontecerá no final dos tempos de Jesus, um julgamento. Esse julgamento quem faz é o Senhor, em base antes de tudo ao seu amor. O julgamento, ele já decidiu o que vai acontecer. Ele está inclinado a nos perdoar, mesmo sendo pecadores. É preciso que nós correspondamos na vida presente a este desejo do Senhor. O Senhor quer nos salvar, preciso que nós demos o nosso sim a Ele. Jesus também no final diz que o reino de Deus é como todo mestre da lei que se torna discípulo. É como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Ou seja, este mestre da lei que representa os chefes judeus, as autoridades religiosas, ele pode também chegar à plenitude do reino aceitando Jesus como Messias, porque Jesus é mais do que um sábio, ele é a própria sabedoria. Jesus é mais do que os profetas, ele é a realização de todas as profecias a respeito do Messias. Portanto, olhando para o Antigo Testamento, o que nós hoje chamamos Antigo Testamento, nós já encontramos o anúncio de Jesus, através de figuras, histórias, imagens, que apontam a vinda do justo e a promessa que o Senhor faz da vinda do Messias. Escutamos hoje na primeira leitura como o rei Salomão orou diante de Deus no início do seu governo. Ele era o filho de Davi, Salomão. Deus disse a ele: você pode pedir qualquer coisa. O que ele pediu? A sabedoria. E Deus lhe deu. Olha, você não pediu nada de material, nada de vitória contra os seus inimigos, nada de riqueza, você pediu a sabedoria. Então eu vou te dar a sabedoria. E o Senhor lhe deu grande sabedoria. Nunca houve um rei mais sábio do que o rei Salomão. Jesus no Evangelho vai dizer: aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, Cristo é a própria sabedoria de Deus. É preciso, no entanto, irmãos, ficar atentos, porque alguém se lembra como é que Salomão terminou os seus dias? Ele que foi um rei sábio, escolhido pelo Senhor, o Senhor nunca tirou a eleição dele, a unção dele. Mas, no final da vida, Salomão se deixou perverter e afastou o seu coração do Senhor. Terminou os seus dias no pecado. O rei mais sábio da terra terminou os seus dias no pecado. Por quê? Porque se deixou levar pelo orgulho. Fiquemos atentos, porque nós também recebemos de Deus os dons do seu Espírito. E é preciso que saibamos cultivar esses dons com humildade, com oração. Do contrário, nós nos afastamos do Senhor. Ele não se afasta de nós, está sempre pronto a nos acolher. O Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. E é esse o nosso destino também. Em que somos semelhantes a Deus? Talvez olhando o mundo e tanta maldade que o ser humano faz, nós ficamos até mesmo em dúvida, não, mas ficamos
um pouco confusos. Como é que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, se o ser humano está fazendo isso com o mundo criado, destruindo tudo? Porque o ser humano se desviou do Senhor. Mas em Cristo, o Senhor nos recupera. Por isso São Paulo explica: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Então o projeto de Deus é a nossa salvação. Ele não quer que ninguém se perca. Aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre. Isto é, nós todos, mesmo antes da nossa existência, somos amados por Deus, queridos por Ele. A esses, Deus predestinou. Qual que é, então, o nosso destino? Predestinados por Deus. Você se lembra? A leitura é talvez um pouco difícil hoje. Mas a que Deus nos predestinou? De vez em quando nós ficamos preocupados com o nosso destino. Tem gente que até vai consultar ali os adivinhos tal, para ver qual que é o seu destino, né? Qual que é? Senhor? A vida eterna em Cristo, esse é o nosso destino. Então você não precisa consultar qual vai ser o seu futuro. Nós já sabemos. Nosso futuro é estar com o Senhor. É preciso que aqueles a quem Ele predestinou sejam conformes à imagem do seu Filho. Em outras palavras, que sejamos semelhantes a Jesus. Nós rezamos aquela pequena oração: Jesus, manso, humilde de coração. Quase todo mundo sabe. Ter o coração semelhante ao coração de Jesus. A esses que Deus predestinou, também chamou e o justificou. Deus não nos chamou porque somos santos, mas nos chamou para sermos santos no amor. Nos chamou porque tem compaixão de nós, que somos pecadores. Aos que chamou e tornou santos, também justificou e glorificou. Isto é, o Senhor quer de nós uma vida santa, segundo o ensinamento de Jesus. Ah, mas isso é impossível. Humanamente é impossível. Se pensamos na vida dos apóstolos, todos eles marcados pelo pecado. Porém, o chamado de Jesus é mais forte que o pecado. É mais forte até mesmo que a morte, porque é um chamado de amor. O Senhor nos amou, nos chamou, nos perdoou em Cristo e nos tem como destino a glorificação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.